Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Conecta-se para nós é o encontro, em função da disponibilidade de cada um, em que ocorre a aproximação de duas partes para depois partilharmos as vivências e experiências que cada um traz para os efeitos e as finalidades deste programa, e juntos crescemos porque os líderes crescem através da partilha. Os líderes crescem quanto mais dão sem esperar receber, mais crescem por essa reciprocidade. Este programa segue um modelo de gestão por competências chá, em que nós já teremos líderes moçambicanos para eles darem a conhecer que conhecimentos teóricos ou know-how é que obtiveram, que conhecimento prático, ferramentas, técnicas, know-how é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes na forma de ser, estar, comportamento é que empreendem no seu andar, na sua atitude, bem como no caráter que desenvolveram, caráter este que personifica, quer seja o conhecimento teórico, quer seja o conhecimento prático. É nossa ambição, por via deste programa, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que têm conhecimento, mas também conscientes que são líderes, pois não basta só ter conhecimento se nós não tivermos a consciência de que somos líderes. Responsáveis sobre a importância de desenvolverem-se enquanto um instrumento de influência positiva para os liderados que os seguem, e sejam também empáticos com as causas que defendem, empáticos uns com os outros. Nós pretendemos, através deste programa, hoje conversar com Wilker Dias, que é o líder convidado na edição de hoje. Ele é mestre em gestão de paz e conflitos, analista político, ativista social, docente, investigador e escritor. Então, através da comunicação que se vai desencadear de seguida, vamos passar a explorar e aprender sobre liderança com o líder Wilker Dias. Wilker Dias, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Cumprimento a si também, aos que nos assistem neste momento. Obrigado. Wilker Dias, aprecia chá? Sim, aprecio, gosto. O chá é uma coisa que faz bem e de certa forma relaxa também a mente, principalmente sobre tensão. Eu acho que é um dos remédios muito santos, mas também para quem tem mãe, família Manhambane, sabe muito bem o que é o chá, o poder do chá. Portanto, eu sou um bom apreciador. Excelente. Falou-nos que o chá relaxa e também é um bom ingrediente para momentos de tensão. Em que momentos é que sente tensão? Eu acho que eu sinto tensão em todos os momentos da minha vida, mas eu consigo, de certa forma, dar a volta a esta tensão, porque a tensão é a pressão que nós temos, dependendo daqueles que são os nossos planos, os nossos ideais, os nossos objetivos a serem alcançados. Eu acredito que tudo isto depende também ou contribui para que nós tenhamos uma vida sob ou sem pressão. Tudo vai de acordo com aqueles que são os nossos objetivos, os nossos sonhos. Se não tivermos sonhos, eu acredito que nós estaremos também a viver uma vida de tensão. Mas quanto mais alto forem os nossos sonhos, eu acredito que a tensão será constante. Excelente, gostei muito disto. Trouxe-nos aqui a ideia sobre em que medida é que uma vida de intencionalidade na perseguição dos sonhos, ideais, é que ocasiona essa certa tensão, pressão, como um indicador de que eventualmente estamos a cavalgar na aceitação e superação contínua de desafios impostos pela vida. Talvez iria mesmo iniciar daí a aprofundar na nossa conversa. Queríamos compreender como é que o Wilker, agora encontrando a questão da pressão, sob o ponto de vista dos vários papéis ou das várias vestimentas que empreende para poder aqui e acolá materializar os diversos funções que corporizam o seu perfil. O que é ser Wilker numa única pessoa que
corporiza diversas facetas. Como é que isto não cria uma pressão em si? Bom, eu acredito que ser Wilker é fazer muitas coisas ao mesmo tempo e arranjar soluções para tudo ao mesmo tempo. Estar em vários lugares também ao mesmo tempo. É uma vida muito pressionada. Eu tenho uma agenda super, mas super pressionada. Até em parte do graças a Deus por ter esta agenda, porque é uma coisa que eu sempre quis ter ocupações. E hoje eu tenho muitas ocupações e são ocupações construtivas que de certa forma até podem servir como exemplo para as outras pessoas. Se calhar vocês vão perguntar, ter agenda ocupada significa ser exemplo? Eu acho que não. Podemos começar por um ângulo mais educativo, que é a organização da agenda. Nós desprezamos muito esta componente de agenda. Nós dizemos, nós moçambicanos não temos agenda, qualquer coisa vamos, mas não, é preciso planificar, organizar tudo o que nós vamos fazer, por mais que seja uma coisa mesquinha, é preciso organizar sempre. Por isso é que eu arranjo tempo para tudo, para o trabalho, para os amigos, para a família, nem que seja por 5 minutos apenas, mas sempre tem que ter um tempinho para essas coisas. Se formos olhar para o caso concreto do trabalho, olha, no caso concreto do trabalho, tenho feito, por exemplo, análises televisivas, e às vezes há dias em que eu tenho 5 a 6 análises televisivas em um dia, nacionais, internacionais, línguas diferentes, e ainda por cima tenho outros trabalhos fora isso a desencadear. Tenho que dar aulas, tenho que ter aulas também, ainda é um monte de coisas, e depois chegar a casa e ter com a família, ver se está tudo bem, etc. E as pessoas podem perguntar onde é que arranjas tempo, mas o principal segredo é a planificação, porque se nós não planificarmos, nada vai ocorrer como deve ser. Eu começo a planificar a semana seguinte, quase com uma semana de antecedência. Então, isso tudo porque para conseguir enquadrar as coisas. E nós hoje em dia usamos muito o telemóvel e não o papel. E eu coloco tudo no telemóvel, no bloco de notas telemóvel, cada coisa que vou fazendo, vou dando um check e etc. E isto permite estar em vários locais, quase que ao mesmo tempo, e fazer muitas coisas que as pessoas às vezes espantam-se, mas é questão de organização. Eu acho que a organização é a chave ideal para que nós tenhamos sucesso em tudo que nós pretendemos fazer. Excelente. Como é que nesta organização pessoal que enceta com vista a preparar-se para os desafios ou uma agenda semanal com uma semana de antecedência, como é que este grau de preparação é fundamental, é relevante para o Wilker conseguir focar-se naquilo que é o seu propósito de vida em face a eventuais conflitos de objetivos ou de prioridades que cada uma das demandas remete. Mas como é que esse nível de organização permite focar-se ou conciliar diversas demandas para que elas convirjam num propósito maior? Eu acredito que uma das grandes problemáticas que nós temos hoje em dia está relacionado com palavra. Nós hoje não damos muita atenção àquilo que é a questão da palavra ou fazer o nome. Aquilo que eu me dizia há muito tempo, eu sou um homem de palavra. Então, hoje em dia já não existe isso de eu sou um homem de palavra. Então, a pessoa fala, mas fala por vezes da boca para fora. Só que comigo não funciona assim. É palavra. E eu não gosto de faltar com a minha palavra. Se eu digo é isto que eu vou fazer. E por isso é que eu organizo a agenda, por exemplo, de forma muito bem estruturada, para que eu não falte com a minha palavra. Porque se eu falto com a minha palavra, é a minha imagem que estará praticamente a ser manchada, é o meu nome também que estará a ser manchado, e eu não gosto disso. Porque se eu tenho uma aspiração de um dia tornar-me alguém, eu acho que esses fatores organizacionais, numa primeira instância, acabam pesando e pesam em grande medida. Sim. Porque depois vais aparecer na rua e vão dizer, olha, eu vou chamar o fulano X para trabalhar no projeto X. Vão dizer, não, aquele é um mafioso. Ele não tem palavra. Da vez passada nós combinamos isto, aquilo e ele não veio. Ou porque não sei o que. Então, é muito importante sempre organizar as coisas para que nós não faltemos com a nossa palavra. Pelo menos para mim,
a palavra tem um impacto muito significativo. Se há um inconveniente ou coisa parecida, o aviso antecipado é sempre o melhor remédio para nós possamos resolver ou não evitar de certa forma com que nós tenhamos algum problema futuro. Excelente. Qual é o propósito de vida do Wilker Dias? De que forma é que materializa esse propósito de vida através destas atividades que corporizam o seu perfil? Propósito de vida. Acho que é uma palavra que pouca gente hoje em dia ainda consegue usufruir dela como deve ser, ou consegue perceber o que é que significa um propósito de vida. Que estamos aqui, nós sabemos para onde é que vamos, o que é que estamos a fazer aqui qual é o meu propósito, o que é que eu estou a fazer, qual é a finalidade. Muita gente não consegue encontrar qual é o seu propósito. Eu acho que observando tudo aquilo que eu venho desempenhando nesses meus poucos anos de vida, eu acredito que o meu propósito é fazer o bem. Fazer o bem e tentar fazer as pessoas sorrirem. Este é que é o meu grande propósito de vida. Eu acredito que seja isso, porque quando não ajudo as pessoas, eu não me sinto realizado, eu não me sinto completo. Eu tenho que sempre estar a ajudar as pessoas de forma psicológica ou de forma, por vezes, alimentar. Qualquer coisa que seja, desde o momento que eu esteja a ajudar o próximo a sair de uma situação má, para mim eu sinto-me realizado. Então eu percebo que se calhar foi esse propósito que Deus colocou para mim, que era para estar aqui e ajudar as pessoas. E é uma das coisas que eu faço com muito amor, e entro no ativismo também por conta deste assunto. Eu não gosto muito dessa expressão ativismo, o voluntário, mas infelizmente ou felizmente é esta definição que nós temos. Mas eu só, para mim, gosto de estar a ajudar as pessoas sem ter nenhum pronome ou coisa parecida. Para mim o nenhum adjetivo, para mim está super bom. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar comida. Porque eu acho que é uma das coisas que mais falta na nossa sociedade, principalmente nos tempos atuais, com as crises que nós temos e etc. Mas eu não gosto de mostrar. Se eu mostro, por vezes, que eu estou a fazer uma doação, ou estou num ato de distribuição de alimentação na rua e etc., é para despertar as pessoas que é importante fazer isto mais aquilo, que é importante. Nós estamos a perder esses hábitos, infelizmente. Mas a maior parte das pessoas hoje em dia, quando faz, é na tendência do exibicionismo. Eu não faço para me exibir, eu faço para demonstrar às pessoas que é importante doar. As pessoas não sabem, por exemplo, que eu semanalmente eu faço doação de refeições. Semanalmente. Mas eu posso publicar de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, algo assim, a fazer uma distribuição aqui e acolá. Mas é apenas para demonstrar às pessoas que existem pessoas lá fora. Enquanto você está aqui a postar essa pizza, há aquela pessoa lá fora que precisa deste alimento, e tu podes fazer isso. Eu às vezes sinto-me um pouco triste com pessoas que passam fome ao longo do seu trajeto de vida. Quando tornam-se empresários de sucesso, ou até de certa forma pessoas bem-sucedidas com os seus empregos e etc., não conseguem tirar um metical para ajudar aquela pessoa que está na rua. Então, para mim, isso é algo extremamente triste. E eu sempre passo mensagem àqueles que estão nesse âmbito do voluntariado comigo e etc., que vocês podem chorar hoje, né? Mas amanhã, quando vocês estiverem, não esqueçam-se daqueles que estão lá fora, na rua. Porque há muita gente, por exemplo, que vai à igreja, porque por exemplo, eu vou à igreja porque eu quero emprego e etc. Quando tem aquele emprego, então Jesus Cristo já não existe. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que não podemos nos esquecer da base. A base é muito importante para tudo, para a nossa alma, mas também para aquilo que é o desenvolvimento do país que nós esperamos. Excelente. Dois aspectos que colheram particular atenção para mim nesta explanação sobre o propósito tem que ver com o não esquecer de onde vimos, e também disse-nos que também gosta de dar comida às pessoas. Gostava de perceber por que gosta de dar comida às pessoas e como é que isso se relaciona com o seu passado.
Bom, é uma história que eu não escondo a ninguém. Se calhar já teria falado, mas partilhado muito pouco. Partilho por vezes quando vou a algumas conferências, são poucas que falo sobre mim. Mas eu tive uma vida em jeito de resumo, em que tipo, a grande parte da minha infância eu tive tudo e não me faltou absolutamente nada. Mas quando já entro para a adolescência, os meus pais perdem absolutamente tudo e ficamos sem nada. E a adolescência geralmente é uma fase muito complicada, em que nós queremos provar de tudo, beber de tudo e etc. Mas pela educação que eu tive dos meus pais, eles sempre nos prepararam para que um dia nós pudéssemos perder tudo aquilo que nós temos. Não que eles fossem antever, mas eles preparavam-nos psicologicamente que como isto, aquilo, não escolham as coisas, porque um dia vocês podem não ter esta carne que estão a comer e vão ter que comer a verdura. Por exemplo, vocês têm um carrinho, hoje tem motorista, tem não sei o que, amanhã podem não ter. Então, nós crescemos com esta mentalidade e quando nós perdemos tudo, foi muito fácil de podermos nos enquadrar e comer aquilo que nós tínhamos. Mas chegou uma fase em que eu estava a entrar, já não estava a entrar, já estava na fase da juventude, estava na faculdade, etc. Eu não tinha nada para comer. Eu chegava a casa, até na adolescência, assim também, acho que eu estava na 11ª, por aí, 10ª classe. Dizem que eu não tinha nada para comer. Eu chegava a casa, isso que nós estamos a tomar aqui, que é o chá, apenas tomava o chá, mais nada. Eu aprendi que o açúcar, por vezes, também dá uma outra energia. Né? São esse momento em que a gente vai percebendo. Mas eu chegava a casa e tomava apenas chá e dormia. Quer dizer, eu ia à escola de manhã, voltava para casa às 13, 14, tomava apenas chá para aguentar toda a noite, assim, a televisão e etc. E dormia. Fiquei dias assim, às vezes eu voltava para casa, mesmo depois de eu ter começado a trabalhar, porque tinha que pagar escola para minha irmã que estava numa das instituições aqui de Maputo a fazer medicina, a pagar 12 mil meticais, eu não sobrava com nada no bolso e etc. E comia apenas arroz simples para dormir. Então são essas coisas que nos educam e nos fazem perceber que a vida não é um mar de rosas. E quando nós já estamos numa posição benéfica, uma posição, não vou dizer que eu estou bem de vida, mas pelo menos que eu consigo comer, passar de algum sítio, comer qualquer coisa, etc. Prover o básico para a minha família. Eu não posso em nenhum momento esquecer, né, que eu passei por aquilo e tem pessoas nesse momento que passam pela mesma coisa. Então, por isso é que eu tento sempre passar essa mensagem de testemunho às pessoas para que não esqueçam de onde vem. Mas há pessoas que também não, de certa forma, não passaram por essas dificuldades que eu passei, não tiveram falta de nada em casa e etc. E como é que vais passar a mensagem para essas pessoas que não têm falta de nada? Não, também tem uma própria forma, uma própria maneira de passar essa informação a essas pessoas que nunca faltaram nada à mesa. Qual é? É chamando, por exemplo, essas ações de solidariedade, contando essas histórias como eu estou a contar agora da minha dificuldade de vida e etc. Que eu até cheguei a ficar com anemia e malária. A malária e a anemia, as duas coisas, para no hospital e ficar internado por não ter o que comer, praticamente. Mas não é que eu não tinha familiares, eu tinha familiares, eu tinha amigos, eu tinha etc. Mas uma das coisas que eu fui ensinado também é que não incomodes muito as pessoas com os teus problemas, as pessoas também têm os seus problemas. E foi uma das mensagens que minha mãe passou, e graças a Deus, eu acho que é uma das coisas que também fez com que eu estivesse aqui hoje em dia a poder contar isso às pessoas e me fazer a pessoa que eu sou, porque eu particularmente não consigo pedir emprestado, nem dinheiro sequer de qualquer maneira, porque sinto-me incomodar as pessoas. É aquilo que eu falei há pouco tempo, estamos a organizar, temos que organizar as coisas, planificar, há contratempos, temos que ter a capacidade de raciocinar e sonhar de acordo com aquele que é o nosso bolso, ou aquela que é a nossa mentalidade. Então, resumindo, eu ajudo as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas porque eu passei por essa dificuldade e eu sinto como um dever para com a sociedade. Excelente, está super bem compreendido e bem defendido, sobretudo quando nos disse que uma das forças ou
das justificações que apegou-se a elas para não vestir a pele de vitimismo foi a instrução que recebeu da sua mãe em não incomodar as pessoas com os seus próprios problemas, porque também as pessoas têm por sua vez os seus próprios problemas. A educação vem de casa. Exatamente, de que forma que isso acabou por construir essa mentalidade, posso chamar de forte, que é deixando o vitimismo de lado e tentar e aceitar aquela situação presente e depois procurar sempre encontrar respostas, buscar respostas com base nas suas próprias crenças, dedicação e fé. Voltando assim já para a questão da liderança, enquanto uma técnica, uma disciplina que eu empregue para criar relações saudáveis, harmoniosas, interpessoais. Qual é a escola ou o estilo de liderança que o Wilker Dias empreende nos seus projetos? Como é que se chama essa escola de liderança que o Wilker esteve aqui a explicar-nos e ensinar como aprendeu na base da sua própria vivência e que nos dias de hoje está a aplicar à frente dos projetos, das iniciativas, dos movimentos que tem? Como é que se designa essa escola de liderança? Escola de liderança do povo. Eu da rua, até vamos assim dizer. É a escola onde eu aprendi um pouco sobre a questão da liderança. Nós quando viajamos, mesmo sem viajar, para as zonas recônditas, internamente mesmo nas cidades, a conversa que nós temos com as pessoas, a interação que nós vamos tendo com as pessoas, é a partir daí onde nós desenvolvemos o nosso espírito de liderança. Parece que não. Nós temos que ter a capacidade de ouvir, filtrar e depois guardar aquilo que é benéfico para nós. Se nós não o fazemos, nós não estamos a construir nenhum. E abraçar cada oportunidade que nos apareça pela frente. Isso é importante. Cada oportunidade que nos apareça pela frente é por vezes sinônimo de um aprendizado nas diversas áreas que nós temos. O meu espírito de liderança, por exemplo, começou a ser muito mais forte fora a escola e etc, que é geralmente onde nós começamos líderes de bases, como chefe de turma e etc. Mas eu acho que o meu espírito de liderança começou propriamente na igreja, com um grupo de jovens. Eu vou lhes dizer isso por quê? Porque nós estamos a trabalhar com jovens. Jovem é uma faixa etária muito, mas muito complicada de se gerir. Liderar jovens, cada um com o seu respeito, vamos assim dizer, com a sua forma de abordagem, com a sua cortesia, com as suas acelerações e por aí vai, e colocar eles, por exemplo, a seguir uma planificação de atividade é muito complicado, não é fácil. Colocar jovens a dizer faz isso, faz aquilo, e aqueles jovens que não concordam, é muito complicado. Então, se tu consegues colocar jovens com ideias diferentes, mentalidades diferentes, a seguirem um caminho, meu irmão, tu és um grande líder, considere-se um grande líder. E é uma das coisas que eu tenho feito, é trabalhar muito com a juventude. Quando eu trabalho com a juventude, eu consigo encontrar um equilíbrio, porque eu também sou jovem. E um jovem que eu estou a liderar, por vezes, pode vir com uma falta de respeito, começar a gritar, a falar coisas da cabeça dele e não quer seguir aquilo. Eu tenho que ter a capacidade de arrefecer os ânimos, e fora o arrefecimento dos ânimos, encontrar uma metodologia própria de abordagem a cada um daqueles jovens. Então, o meu espírito de liderança começa propriamente dali, começa propriamente da igreja, e da partir da igreja é onde eu fui já ganhando um outro ritmo para aplicar no meu dia a dia. Meu dia a dia na escola, como docente, os meus docentes, eu tenho discentes das mais variadas faixas etárias, tenho docentes jovens, tenho discentes do curso noturno, do mestrado, que são pessoas muito mais velhas, com a idade de ser meus pais, ou até outros de idade de ser os meus avós, que estão ali. E eu tenho que ter a capacidade, como líder deles, de transmitir a informação e fazer um estudo psicológico. O aprendizado e a perfeição é uma coisa que não se alcança
do dia para a noite. É extremamente importante que nós tenhamos esse espírito de liderança, o espírito de aprendizado dia após dia. E é assim como eu vou gerindo as minhas coisas. E eu tenho uma empresa de consultoria, uma empresa de construção, uma empresa de gestão de transportes, e trabalho com várias pessoas de várias faixas etárias. E onde é que veio este aprendizado? Este aprendizado veio diretamente também a partir deste espírito de liderança que eu fui adquirindo na escola da rua, na escola da igreja, na escola do povo e por aí vai. Muito bem, excelente. Olhando para a liderança que emprega, quais são os principais skills ou atributos de liderança que elenca como mais importantes para, por exemplo, quais são os principais atributos que aprendeu na liderança da escola do povo, quais são os principais atributos que aprendeu na liderança na igreja, liderando grupos jovens, qual é o estilo de liderança que aprendeu vamos lá, gerindo, dizia, nas relações com os discentes. Exatamente. Eu acho que o ponto essencial para qualquer líder alcançar os seus objetivos e também resolver os seus problemas ou os problemas do seu grupo no qual está a liderar está muito relacionado com empatia. Quando nós somos empáticos, nós conseguimos entrar diretamente, penetrar naquele que é o ser da pessoa na qual ou das pessoas nas quais nós estamos a gerir, ou mesmo no seio daquele problema que nós temos que gerir. Porque se nós não somos empáticos, nós estamos a ser chefes, nós estamos a ser líderes. E o chefe não tem nada a ver contigo, se você comeu, não comeu, se o teu desempenho está bom porque você discutiu com sua esposa, não discutiu com sua esposa, não tem nada a ver. Por quê? Porque não tem empatia, ele só quer resultados, mas não. Se tu queres puxar alguém, tu queres levar alguém consigo, arrastar até o topo e fazer com que essa pessoa que tu acreditas que é a base ou a peça-chave para te levar ao topo, desenvolva como deve ser, porque tu acreditas no potencial dela e contrataste ela para isso, tu tens que tentar ser empático e resolver ou entrar mesmo e saber onde é que vais alocar esta pessoa. Porque não basta ter sabes com uma pessoa que sabes que essa pessoa tem potencial, mas não sabes em que área propriamente essa pessoa tem potencial. Precisas interagir, precisas conversar, precisas de certa forma encontrar aquele que é o ponto X da pessoa para que possa te alavancar e alavancar a ela também. É uma das poucas coisas que os líderes hoje em dia fazem, que é explorar esta questão empática. Eu particularmente sou muito amigo dos meus jovens da igreja, tento ser muito amigo dos meus estudantes e acho que sou amigo dos meus estudantes, das pessoas que trabalham comigo, dos meus colaboradores na instituição em que eu estou, na empresa em que eu estou, e agora também vou entrar para a direção de uma das televisões a nível nacional. Eu estarei como diretor-geral adjunto, mas também vou trazer esta componente da empatia, que é muito importante se nós temos objetivos a alcançar. Então a empatia é a base, a chave para tudo. Muito bem. Para além da empatia, eu acho que além da empatia tem a própria questão da organização. Uma empresa precisa estar organizada, um líder também precisa ser organizado. E essa mensagem é uma das mensagens importantes a transmitir: a organização, a agenda, a planificação é muito importante. Mas eu acho que o não menos importante para um líder são os sonhos. Os sonhos é que moldam tudo, saber para onde a gente vai. Por mais que diga que eu quero ir à Lua e etc. Tu vais à Lua. Samora Machel, naquela altura, se calhar ele estava a ser lunático, e o Eduardo Mondlane também, o Urias Simango e etc. Ao sonhar em que, por exemplo, eu quero Moçambique independente, mas por onde começar, se está controlado pelos portugueses e etc. Então, eles foram lunáticos, eles sonharam, eles traçaram objetivos, traçaram metas. É isso que nós temos que aprender um pouco da nossa história. Cada coisa que acontece, cada mensagem que transmite, nós temos que ter a capacidade de filtrar e passar aquilo para o nosso espírito de liderança. Jesus Cristo foi um líder. Caiu, foi escoteado, etc. Levantou, ressuscitou e hoje está onde? Vamos olhar um pouco para a história do próprio Egito,
o próprio Egito é praticamente aquele que é o berço da sabedoria mundial. Mas quem valoriza o Egito hoje como berço da sabedoria mundial? Quase ninguém. Nós vamos olhar o Egito hoje como praticamente um aspecto cultural, ponto turístico, mas a arte métrica e etc. De onde é que saiu? Esses pontos serão de onde? Serão do Egito. Mas caiu no esquecimento, porque não houve uma preservação daquela que era a própria organização da história daquele país, ou daquele canto de África, porque nós tínhamos líderes ou chefes naquela altura que de certa forma não se preocupavam em caso de sermos dominados por XYZ, como é que vamos preservar isto? Foram dominados, perdeu-se a história e etc, não sei o que, apareceram outros, usurparam da história também. Então tudo isto faz parte da planificação de um líder. Tens que pensar nos aspectos positivos, negativos, mas também ter sempre os olhos lá em frente, os obstáculos. O Kanye West não é maluco por vezes quando lança aquelas visões lunáticas dele. E uma vez eu me recordo que ele até disse: eu estou a lutar com alguém que tem o melhor álbum, alguém que tem o melhor vídeo, alguém que tem o melhor não sei o que, e como é que eu tenho que agir? Então é a mesma forma que nós temos que olhar para o mercado. Eu, como analista político, por exemplo, eu tenho grandes analistas ao meu lado, que eu, ao lado, quando estou ao lado deles, eu sou um mero miúdo, mas eu tenho que saber que, ok, se eu quero ser como eles, ou melhor que eles, qual é a posição que de certa forma eu vou tomar. Então é isto que faz de mim um líder, tem que fazer de mim um líder, que é olhar à minha volta e saber, ok, onde é que eu vou dirigir e aqueles que são os meus, como é que podem contribuir. Excelente. Indo já para o plano de operacionalização da liderança a nível da equipe, perguntaria o seguinte: quais são os critérios que usa para montar equipes de alto desempenho? E depois, como é que assegura que haja uma boa coerência, uma boa harmonia e também um bom espírito de liderança no seio do grupo de equipe? Compatibilidade e habilidade. Eu não vou colocar alguém numa área que não é compatível. Se, por exemplo, eu sou bom em matemática, mas eu vou colocar, por exemplo, na psicologia. Não, eu vou te colocar naquela área em que tu és bom, para que tu possa desenvolver ainda mais as tuas habilidades e fazer melhor no que tu sabes fazer melhor. É assim que as coisas funcionam para mim. Eu não vou te colocar numa área em que não és bom. Não, eu vou te colocar naquela área em que tu és bom. Posso até colocar-te um pouco naquela área que tu não és bom, para desenvolver e se calhar perceber, aqui eu posso ser bom, ou posso calhar aprender um dia que tiver algum chamado e eu posso resolver isso. Eu vou dizer que eu não gosto de usar essa palavra, sou bom, mas eu domino um pouco a política. Mas no meu dia a dia eu trabalho com marketing, no meu dia a dia eu trabalho com comunicação, trabalho com até engenharia de construção civil, que é uma área que eu não me formei, mas tem empresa, quando vão ali, patrão, tem que pintar aqui a parede branca, a tinta foi assim, tá bem, poupa-se como a tinta poupa-se assim, etc. Não, estou a aprender. Não, é mais ou menos por aí que nós temos que tentar puxar a nossa equipa, que é colocar na área que são bons, mas também podemos colocar eles a desenvolverem certas habilidades, mas sem muita pressão. A pressão tem que ser um pouco mais virada para aquela área em que a pessoa é bom, para dar uma boa resposta. Então eu coloco a pessoa de acordo com aquela que é a habilidade e a competência também, que é muito importante que nós tenhamos em conta. Nosso espírito de liderança parte um pouco daí. Habilidade, competência e compatibilidade. Muito bem, excelente. Olhando para o empreendedorismo como uma forma de converter talentos, habilidades, dons, propósitos numa atividade específica que gere renda e que também crie emprego, e também é uma forma de fazermos de uma forma organizada úteis para uma vasta comunidade a que nós servimos. E porque o Wilker Dias é empreendedor empresarial, é também empreendedor social, como ativista social. Gostávamos de perceber qual é a importância do conhecimento para o sucesso empreendedor na sua experiência pessoal. Antes de entrarmos
propriamente para essa questão que me lança, quando esteve a falar do ativismo e etc., eu fiquei aqui a pensar uma coisa, que hoje em dia todo mundo é ativista. Todo mundo diz, eu sou ativista social e etc, não sei o quê. Mas, se nós formos a nos questionar, bem, tu és ativista, o que é que tu fazes Isso. como ativista? Porque eu vou dar comida, etc. Porque eu vou, não sei o quê. O ativismo tem propriedades próprias que nós precisamos analisar para nós denominarmos alguém ativista. Nós por vezes, ou seja, por vezes fazemos uma certa confusão entre ativista e voluntário. Mas isso é um debate que nós poderíamos abrir futuramente. Mas eu queria dizer é que nós, para adquirirmos conhecimento para qualquer área, pode ser para o empreendedorismo, mas também para o setor laboral como um empregado, nós temos que ter a capacidade de aprender tudo que nos aparece pela frente. Podemos cobrar, mas também podemos não cobrar. A título gratuito também nós podemos adquirir muitos conhecimentos que depois, lá mais para frente, parece que não vão nos ser benéficos. Hoje em dia, principalmente a juventude, cobra por tudo e por nada, porque logo que começa a entrar no mercado de emprego, eu quero empreender, quer logo ganhar muito dinheiro, mas não é assim que a pessoa pode ganhar muito dinheiro. Através do ativismo, o ativismo abriu as portas para mim, para o empreendedorismo. Com esta altura, esse assunto de defender causas, defender e etc, não sei o que, eu acabei tendo a visão de criar a minha empresa. E vais me perguntar se eu sou bom a empreender. Eu nunca pensei em empreender. Empreender não é a minha praia. Mas, porque surgiu uma oportunidade de eu poder empreender, eu agarrei aquela oportunidade, empreendi, abri a empresa, e estou aí. A empresa está a funcionar operacional desde 2019 até hoje. São 4 anos que a empresa está ali, desde março de 2019. E rende. Contratos bons tenho. Com organizações não governamentais internacionais tenho. Mas se me perguntar se eu sou bom a empreender, eu não sou bom a empreender. Mas foi uma coisa que apareceu e eu fiz. Então, são essas coisas que nós temos que passar, essa mensagem que temos que passar para a juventude. Se tu tens a oportunidade de abrir uma banca de doces, abre essa banca de doces. Se tens a oportunidade de abrir uma banca do M-Pesa ou coisa parecida, abre essa banca de M-Pesa. Vai agarrando aquelas oportunidades e vais transformar no teu objetivo primordial. Eu sempre digo, através de uma banca de doces, tu podes um dia abrir uma mercearia, desde o momento que tenhas a capacidade de aprender e aprender a gerir ainda mais aquele que é o seu dinheiro. Esta é a base primordial que nós temos que ter. E por outra, nós temos que ter a capacidade, por vezes, de fazer as coisas gratuitas. Mesmo a prestação dos nossos serviços tem que, por vezes, ser gratuita. Se eu perguntar aqui a nível nacional, ou se me perguntares a nível nacional, se tem alguma televisão aqui que me paga para eu poder fazer análises nacionais e internacionais? Não, nenhuma televisão me paga. Eu faço porque eu faço por gosto. E esse gosto, por vezes, pode me abrir outras portas. Quando eu faço agora análise a nível internacional, as televisões internacionais me pagam. Mas eu não faço aquilo por dinheiro, eu faço aquilo por gosto. Então, é mais ou menos isso. Por vezes, nós podemos estar a fazer as coisas, pensar que estamos a fazer as coisas de forma gratuita, estamos a perder, mas não. Estamos a abrir outras portas, estamos a abrir outros horizontes. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Muito bem, excelente. Olhando assim para a prática empreendedora em Moçambique, que é fortemente influenciada pela nossa cultura, quais são os aspectos culturais que impedem ou imperam para que nós não sejamos esses empreendedores que saibamos compreender que as pequenas oportunidades podem nos levar a grandes conquistas e também nos retém em pensar, em convencermos que não temos nada para oferecer, não temos nada para ganhar e que empreender é ganhar no curto prazo, no imediato tempo. Que tipo de barreiras da nossa cultura impedem para ser esse tipo de empreendedor que esteve aqui a explicar, que se fez, né? Eu acho que uma das grandes barreiras que nós temos é o elitismo em Moçambique. O elitismo em Moçambique, por vezes, acaba fechando os horizontes
a quem tem esta perspectiva de crescer, acaba criando uma barreira a quem tem boas intenções de empreender e etc. Porque infelizmente nós já estamos num país em que o nome conta para que nós possamos ter sucesso. Se eu sou Wilker, Dias, o meu apelido Dias é que de certa forma vai abrir as portas, por exemplo, para o meu filho. Aquele que não é Dias, é Coça, é Mateus, é não sei o que, pode estar em completa desvantagem se ele tiver um bom projeto de empreendedorismo para apresentar. Por mais que nós entremos, vamos lá no mesmo local apresentar o mesmo projeto, mas só pelo fato de ser Dias, meu filho pode ganhar. Então, é mais ou menos nesta vertente. Nós ainda temos este grande desafio cultural, que é avaliar as coisas pela competência e não avaliar as coisas pelo nome, etc, o histórico, e não avaliar as coisas pela competência. E isso por vezes retrai também as pessoas sem mesmo tentar. As pessoas hoje em dia, algumas pessoas não tentam abrir as portas, não tentam investigar, e isso faz com que nós percamos muitas oportunidades por vezes. Mas também podemos tirar esta questão da investigação como uma razão cultural também. Nós hoje não investigamos muito, não corremos muito atrás da leitura e ver quais são as oportunidades que propriamente é naquelas áreas em que nós somos bons. Isso acaba vedando todo esse circuito. Muito bem, excelente. No que concerne à espiritualidade, porque há uma maior convergência entre a espiritualidade e a liderança, como é que o Wilker Dias prepara-se numa cadência diária espiritualmente para ser um melhor líder? Bom, eu preparo-me espiritualmente, pode parecer piada, mas com o que os outros vêm fazendo de mal a mim e à sociedade. É a partir daí em que eu penso de forma diferente. Eu digo que eu quero fazer de forma diferente. Se eu vejo alguém que está a maltratar os seus colaboradores, eu não posso também de certa forma fazer o mesmo. Tenho que fazer diferente. Entre a questão de empatia uma vez mais. Mas o erro dos outros, para mim, eu transformo como uma espécie de gasolina diária. Quando eu estive a estudar, muita gente desprezou-me. Ainda desprezar-me porque eu não tinha nada, não tinha condições, não tinha nada, mal vestia, usava umas sapatilhas da Nike descascadas, uma camisola do meu pai que era grande, chegava as mangas ficavam a balançar e etc. Eu cumprimentava pessoas que na altura em que nós tínhamos posses, elas conviviam conosco. Uma delas até é um tio meu, convivia conosco e etc. Mas depois disso, me recordo que uma das vezes eu cumprimentei ele e ele desprezou-me. E aquele foi um dos motivos, um dos combustíveis que fez com que eu dissesse: não, eu tenho que estudar, tenho que ser alguém na vida e vencer. Para demonstrar àquela pessoa que não pode se desprezar alguém. Estudei, eu estou aqui. De certeza a pessoa quando me vê diz: é meu sobrinho aquele que está na televisão. Ou meu sobrinho aquele que está não sei aonde. E pode até não falar comigo hoje, podemos não interagir, mas eu acredito que a mensagem de certa forma chegou. E é o que eu tenho que transmitir para as pessoas. Não deixe que aquela pessoa que te despreza, que te espezinha, de certa forma sinta-se vitoriosa. Pegue aquilo e construa o seu caminho. Como dizem, pedra a pedra, construindo um novo dia. Vamos vencer. Vamos vencer. E é essa palavra de dia que eu tenho sempre. Em todas as vertentes da minha vida. Até na questão dos namoriscos e etc. Também fui desprezado por não ter dinheiro, por não ter posses, etc. Mas a força de vontade acima de tudo move mundos e céus e terras e etc. E hoje nós estamos aqui. Então é essa mensagem que eu sempre tento transmitir. Não deixem abater-se por aquilo que o mundo vive de mal. Tente tu, a partir de si mesmo, tornar o mundo cada vez melhor. É possível. Excelente. Por fim, para terminar, será esse os motivos que lhe levou a escrever 2 obras? Foi reflexões em torno de sabores que experimentou na vida que foram essa causa para escrever os 2 livros? Também o desprezo levou-me para que eu
sonhasse em tornar-me alguém na vida. Alguém que as pessoas pudessem olhar e respeitar. Esse é um ponto. O segundo ponto é que as duas obras estão muito ligadas à questão de transmissão de conhecimento. Eu gosto de transmitir conhecimento. E gosto de usar a palavra só sei que nada sei. Isto é muito importante para que nós possamos adquirir ainda mais conhecimento e transmitir ainda mais conhecimento. Então é uma palavra-chave para tudo que nós vamos fazer. É transmitir conhecimento, mas também não ter na cabeça que sabe tudo. Por cada palavra, cada coisa que nós vamos a fazer é sempre um aprendizado e muito importante para aquelas que são as nossas aspirações. Então, as duas obras estão muito associadas a isso, que é deixar o meu nome, fazer o meu nome, deixar a história para que um dia as pessoas perguntem quem é o Wilker Dias. Vão pegar, vão lembrar sempre das melhores coisas. E uma das melhores coisas que eu quero que as pessoas lembrem-se de mim é que o Wilker Dias é aquele que tentou mudar o mundo ou a mentalidade das pessoas, sempre ajudar ao próximo. É isso que eu quero. Um dos meus sonhos como eu sempre digo, é tornar-me presidente da República. Mas tornar-me presidente da República para quê? Para tornar um pouco o país melhor, para ajudar um pouco mais as pessoas. A política é uma coisa suja, como as pessoas podem pensar, é o mar de rosas, mas não. A política é uma coisa suja. E por vezes eu penso se de fato é isso que eu quero ou não, tornar-me presidente e entrar-me nessa sociedade, porque de certa forma também tenho que me sujar para estar dentro da política. Então é uma das coisas que me deixa reticente, e por isso que às vezes as pessoas perguntam: para onde é que tu queres ir? Eu digo: quero ser presidente, mas eu fico sem resposta. Eu digo: não sei. Por quê? Porque começo a pensar: sujo ou não? Porque o poder corrompe as pessoas. Excelente. Muitíssimo obrigado por estas notas que partilhou conosco em torno das suas experiências, vivências de liderança que chegaram na forma deste chat podcast Coaching Liderança. Desejamos que o Criador continue a inspirar-lhe bastante e a nutrir-lhe continuamente de muitos sonhos e visões, tornando-os possíveis por via da sua fé, para que possa assim continuar a ser um veículo de impacto positivo para a sociedade. Muitíssimo obrigado pelo convite e espero que tenha transmitido alguma coisa útil para os que nos acompanham e pronto, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estas edições encontram depositadas a par das outras nas nossas páginas Facebook, Antônio Sende _oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende _LDA, no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz, até breve.